Vou dar uma explicação rápida sobre o que é EFT para quem está entrando agora, entrou por último. EFT é uma técnica de liberação emocional, onde, através de pontos da acupuntura, nós desbloqueamos a energia estagnada. São os meridianos da acupuntura, é uma terapia, a acupuntura já é uma terapia milenar, e esses pontos, só de tocar neles, eles foram descobertos recentemente pelo americano, um psicólogo, um psiquiatra, aliás, que ele, trabalhando certos pontos, e desbloqueou um trauma, uma fobia de água. E aí, quando ele desbloqueou essa fobia instantaneamente, aí ele começou a pesquisar novos pontos. E, através dessas pesquisas, foi que deu a origem ao EFT. E outras técnicas foi advindas dessa. E como que funciona a EFT? Quais os pontos? São pontos na lateral da mão, chamado ponto do karatê, início da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, clavícula, abaixo da axila e no topo da cabeça. Esses pontos, quando eles são tocados, junto com frases acionando a lembrança negativa de traumas, de mágoas, de alguma coisa acontecida do passado, ele vai ajudar a desbloquear essas lembranças e, muitas vezes, até apagando da mente aquele episódio, aquela negatividade. E hoje nós continuaremos falando sobre os efeitos sabotadores da nossa autoestima, que são traumas. Ô, Neuza, por favor, desliga seu áudio para nós. São traumas que vêm acarretando muitas mágoas em várias pessoas, sentimentos, onde as pessoas elas se fecham para a vida. Elas não têm condições de seguir com a vida, com alegria. Por quê? Porque aquilo foi bloqueado na vida deles. E como foi bloqueado na vida deles, eles ficam paralisados. E nós todos podemos paralisar com esses efeitos, com esses acontecimentos, em qualquer área da nossa vida, em qualquer momento. O que acontece? Nós pegamos, frustramos e nos fechamos para que aquilo que aconteceu, nós não conseguimos mais agir de forma natural, aonde que muitas vezes surge a síndrome do impostor, que nós não acreditamos no nosso próprio potencial. E quando isso acontece, naturalmente, nós nos fechamos para a vida. Quem de vocês, em alguma área da vida, se sente fechado, se sente travado por algum acontecimento? Quem quiser pode levantar a mão e abrir o áudio para falar. A Cleia? Estava analisando esses dias, José, essa questão de eu me aceitar, né? Como eu sou, né? Até mesmo me sentindo incapaz, né, de trabalhar como terapeuta, né? Aí eu fui observar, né, que tem muito a ver com uma questão do passado que eu vivenciei, né? Ou seja, eu tinha os meus dois irmãos mais velhos, né? Eles eram muito violentos comigo, né? Então, eles eram autoritários, né? Eles me batiam, né? Me disciplinavam, né? E eu me fechava, eu me calava.
Eu não tinha voz para eles, né? Eu não sabia dizer não, não sabia me defender. Eu simplesmente aceitava, me calava e para mim aquilo era normal, né? Aí eu fui observar, né, que ultimamente, né, eu quero fazer as coisas, mas é como se eu ainda vivesse aquela infância, né? Que eu não posso fazer as coisas porque eu não tenho poder, né? Eu não tenho autoridade. Eu simplesmente ouço, calo, concordo e deixo as coisas acontecerem. Eu não tenho voz ativa para fazer as coisas, para tomar medidas, né? Para me defender, para me impor, né? Então, eu estava relacionando com esse fato, né? Deles sido muito abusada fisicamente por eles, né? Como que você se sente agora quando você lembra disso, Cleia? Olha, eu já fiz muitas sessões para isso, né? Então, hoje já vem uma certa aceitação, mas tem aquela questão de eu me sentir travada, né? Ou seja, eu sei, mas eu não consigo falar, né? É como se alguém chegasse e tapasse a minha boca, né? Ou seja, eu associei muito isso com a vivência que eu tive com eles, né? Eles me batiam, me abusavam, né? E eu ficava calada, né? E eu acho que isso está refletindo no meu dia a dia. Quando você estiver fazendo as rodadas, você vai se imaginar com a boca tapada. E você vai imaginar enquanto você estiver batendo nos pontos, fazendo as rodadas. Obrigado, Cleia. A Marlene? Então, eu tenho um travamento que eu fico sem coordenação motora para andar. Às vezes eu estou andando, eu sinto que eu estou travada. Ou eu ando molenga demais, ou eu ando tensa demais, assim, toda tensa. E eu tento andar direito e não consigo. Eu tenho esse problema. Eu queria descobrir o que significa, como se minha coordenação motora não funcionasse. Eu queria descobrir o problema, o porquê. Enquanto estiver fazendo a rodada, Marlene, a mesma coisa, você vai imaginar essa coordenação motora desequilibrada, sem equilíbrio, e você vai imaginar enquanto você vai tocar nos pontos. E a mesma coisa serve para todos. Independente seja qual seja a negatividade, o trauma que vocês carregam, na hora que estiver batendo nos pontos, foca o campo do pensamento naquela lembrança, em como que essa lembrança repercute no seu corpo. Se igual a Cleia falou, na garganta, a boca tapada, a Marlene falou que perde o equilíbrio, uma hora fica muito rígida, outra hora fica o corpo mole. Foca o pensamento nesse sentimento, nesses sintomas. A UFT, ela limpa, não importa qual seja o trauma, a negatividade que nós carregamos. O importante é, na hora que estiver tocando os pontos, acessa aquela memória, aquela lembrança. E uma coisa que é muito importante explicar para vocês também é o seguinte: se você só ouvir as rodadas, para você é melhor que nem ouça, se não estiver tocando nos pontos. Porque senão, em vez de limpar aquele sintoma, aquele sentimento, você vai reforçar ainda mais a tua dor, a tua negatividade. Esses pontos são fundamentais para dissolver aquela lembrança. Porque se você fica falando de um problema, de uma mágoa, de uma tristeza, relembrando ela, o teu inconsciente vai gravar aquilo como se aquilo fosse importante. É a mesma coisa que você pegar um lápis e ficar passando em cima de uma palavra. Quanto mais você repetir, quanto mais você passar o lápis em cima daquela palavra, mais forte vai ficar a marca. E quando você vai tocando nesses pontos,
É como se você estivesse passando uma borracha em cima das marcas. Então, você vai relembrando aquilo e passando a borracha. Agora, se você não tocar nos pontos, aquilo pode causar mais mal do que bem. A Judite pode falar? Judite, você levantou a mão por querer ou foi sem querer? Você está sem som. Então, vamos fazer a rodada e vocês vão tocando nesses pontos enquanto vocês vão fazendo. E eu peço que quem tiver com o microfone aberto, por favor, desliga ele, para não interferir na gravação que está sendo feita, para depois eu poder disponibilizar para todos. A Marlene está com o microfone aberto, a Cleia. E mais alguém estiver, por favor, feche para mim. Vamos fazer uma rodada falando do medo, do julgamento, da tristeza, da lembrança negativa. Nós vamos começar com o medo de ser criticado por alguma coisa que vocês fizeram de mal. Pensa nessa lembrança, igual a Cleia falando dos irmãos dela, criticando, reprimindo, e outras pessoas também pelos pais. Quais eventos, quais momentos da sua vida você se sentiu criticado, reprimido, seja em casa, seja no trabalho, seja em algum grupo de amigos? Qual evento específico onde você se sentiu reprimido e você não pudesse seguir em frente? Na lateral da mão. Mesmo que até hoje eu carrego essa lembrança negativa que me traumatizou e me travou, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta que talvez tenha algo de errado comigo, pelas críticas, rejeição, negação que eu sofri no decorrer da minha vida. Mesmo assim, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu carregue sentimentos que eu não sou digno de receber amor, eu me aceito profunda e completamente. No topo da cabeça. A minha vida sempre foi uma sucessão de travas, onde várias vezes eu fui reprimido. Fui negado, renegado, muitas vezes até enxotado. E essas lembranças ficaram gravadas na minha mente, trazendo a sensação que eu não sou ninguém. São lembranças que ficaram marcadas em mim desde a minha infância. Aconteceram tantas coisas que eu tenho até dificuldade de selecionar uma. Onde eu não era ninguém. Eu fui abandonado, maltratado, rejeitado. Por causa de tudo isso que aconteceu comigo, eu comecei a pensar que eu não sou ninguém. Que o errado deve ser eu mesmo. Já que todos me criticam, já que todos apontam as minhas falhas, e por causa disso eu também comecei a me abandonar.
e comecei a reforçar os julgamentos. Eu mesmo me abandonei e me rejeitei. Uma parte de mim se sente sozinho. Eu não tenho ninguém para me salvar. Ninguém para me proteger. Quem sou eu para alguém lembrar de mim? O abandono e a rejeição me deixa fraco. É como se eu precisasse que alguém me fortalecesse. Como se eu fosse um bebê dependente. Até hoje eu ainda me sinto dessa forma. Como se eu precisasse que alguém cuidasse de todas as minhas necessidades. Eu me sinto inseguro. Eu venho carregando esse sentimento durante toda a minha vida. Eu me sinto sufocado. Os meus comportamentos são todos baseados nesses julgamentos. É desesperador para mim. Eu me sinto abandonado até hoje. Não importa o que eu faça. É como se eu não fosse reconhecido. Essa dor me acompanha em tudo que eu vou fazer. Em todos os lugares que eu estou. Muito bem. Para um pouco, analisa novamente como vocês estão se sentindo. Como que está a lembrança, como que está aquela sensação de trava, de sufoco. Se veio alguma outra sensação. E vai focando. Porque o que acontece quando nós estamos presos nessas emoções? Nós começamos a sentir o que foi trabalhado a semana passada, que é a síndrome do impostor. Nós começamos a sentir como se eu não fosse ninguém. Que os meus amigos, meus colegas, fossem sempre melhores do que eu. Da onde que veio isso? Veio lá da infância. Porque a vida inteira é como se eu não fosse importante. Isso surge quando nós fazemos algo bem feito e não recebemos elogio, não recebemos reconhecimento. Então, eu estava achando que aquilo era muito importante e a hora que eu fui apresentar para os meus pais aquele trabalho de escola, logo eles já apontaram os erros, os defeitos, que a letra está ruim, que a pintura saiu para fora do risco, que tinha que ter tomado cuidado, que o lápis apertou muito ou que o lápis ficou muito leve. Então, nós vamos gravando que aquilo que eu penso de mim não é verdade. Porque quando eu estava fazendo aqui trabalho de escola, eu estava achando que era o melhor trabalho do mundo. E quando eu apresentei aquela obra de arte, do meu ponto de vista. E como que foi reconhecido? Com pancada, com críticas. E o que acontece que desenvolve isso? Desenvolve nos traços da personalidade, são os históricos familiares, a necessidade de ser amada e respeitada ao extremo. É aquela pessoa que, não importa o que os outros fazem para ela, parece que nunca está bom o suficiente. São pessoas que vivem sempre buscando,
não consegue fazer amizade, não consegue manter amizade. São pessoas que não conseguem receber o elogio e também nem conseguem elogiar. Em quais áreas da minha vida, em qual época, qual dia que eu me senti dessa forma? Será que realmente eu estava sendo rejeitado? Ou será que eu estava me rejeitando? E, consequentemente, achei que fossem as outras pessoas que me rejeitavam. Vamos fazer mais uma rodada falando desse tópico. O medo da crítica, o medo da rejeição, o medo do abandono, na lateral da mão. Mesmo que eu tenha dificuldade em me reconhecer e me aprovar, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha dificuldade de escutar críticas, conselhos, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha tendência de levar tudo para o lado pessoal, eu me aceito profunda e completamente. Eu sempre achei que estavam dando indireta para mim. O jeito que a pessoa está me olhando, que a pessoa está rindo de mim, que está fazendo careta para mim, que está apontando o dedo para mim. Isso tudo me machuca. Isso mexe na minha ferida emocional. E vem à tona toda a minha insegurança. A crítica, ela traz à tona o medo da rejeição. A crítica traz à tona a minha necessidade de reconhecimento. É muita injustiça o que fazem comigo. Meus filhos não me ouvem. Não importa a forma que eu peço para eles. Eles nunca me escutam. O meu cônjuge parece que quer fazer tudo o contrário. Ele sabe do que eu gosto e faz o contrário. Eu não sei mais o que fazer para mudar a opinião do outro. Eu não tenho paz. É difícil ficar em paz. Surge uma raiva constante dentro de mim. Uma vontade de me vingar. De falar umas verdades para aquela pessoa. Ela precisa de ouvir umas verdades. Não é justo isso que ela vive fazendo. Alguém tem que tomar alguma providência. Para novamente, olhe para dentro de você e vê como que está. Qual que é a sensação que você está sentindo? A Marlene está com a mão levantada. Gostaria de falar mais alguma coisa, Marlene? Está sem som, Marlene? É que eu estou falando que eu fui em várias lembranças, né? E eu fui em uma específica. Eu não gostaria de comentar ela aqui, mas eu fui em uma específica e bem antiga, que eu queria saber essa parte que eu travei, né? Que eu fiquei com essa parte assim da coordenação motora desse jeito. Aí eu fui lá bem longe, onde a partir de que eu lembrei que eu fiquei com essa parte da coordenação motora ruim. Aí eu lembrei, eu não gostaria de falar sobre ela. Não precisa de falar, Marlene.
Olha para ver, às vezes a pessoa, no que aconteceu, ela se sentiu tão travada que ela não pôde se defender, que depois ela carrega aquela amarra, aquela trava para o resto da vida. E conforme vai limpando agora a lembrança, o sentimento, a tua coordenação começa novamente a se equilibrar. É importante você focar lá na lembrança, não precisa de falar o que é, e conforme vai batendo, você vai aprimorando e focando 100% o teu campo do pensamento naquela cena, naquele evento, e naturalmente vai limpando. Então, com esse pensamento assim, foi onde eu descobri que o meu problema da rigidez aqui foi realmente da minha avó, porque eu tinha sonho que era minha mãe, eu sonhava que era minha mãe, eu tinha sonho constante, com sonho não, pesadelo, né? Que eu voava e minha mãe atrás querendo me matar com uma foice, e depois, naquela que o irmão fez, que falou para a menina tocar, foi onde eu destravei. E era minha avó realmente, mãe da minha mãe, que aí eu lembrei da cena. Exatamente. E essa eu fui lá também, onde eu travei, onde eu fiquei assim paralisada, onde eu tive essa, acho que era parte de coordenação motora. E é fundamental, quando lembra dessa cena, desse acontecimento, estar tocando nos pontos, senão aquela trava aumenta. E quando toca nos pontos, vai fazendo, batendo nos pontos, ela dissolve até sumir da lembrança. A Augusta estava com a mão levantada. Ai, fazendo essa rodada, me deu uma dor no pulmão direito, que está impossível até de mexer. Sei lá se é pulmão, se é coluna, mas é mais próximo do pulmão. Sim. Se você não lembrar de nenhuma cena, você foca nessa sensação física. Sentindo a respiração pesada, sentindo a dor, a tensão nas costelas, na caixa torácica, nos músculos peitorais, enquanto toca nos pontos. A Judite está com a mão levantada, gostaria de tentar falar agora. Obrigado, Augusta. Ela deve ter esquecido da mão. Então, é importante sempre focar. Ô, Cléia, você gostaria de falar se deu alguma diferença na boca? Não, só me veio uma consciência corporal, né? Ou seja, eu comecei a observar dentro de mim essa consciência de que eu não preciso ter medo de falar por causa dessas coisas que me aconteceram no passado, né? Então, estou me conscientizando disso. Muito bom. Lá na Rosângela, quem gostaria de falar? Então, eu queria... fiquei com a dúvida quando você falou lá no começo que a pessoa se não estiver mentalizando nas frases, melhor não tocar. No nosso caso aqui, cada um pensa, só pensa lá no que está... Isso, mesma coisa. Tem o mesmo efeito, então. Mesmo efeito. Porque é o campo do pensamento. É onde você está com a mente focada que vai valer. E, por exemplo, quando você fala uma coisa, mas eu tenho uma outra necessidade maior do que aquilo, eu posso pensar naquilo também, mesmo ouvindo você falar. Exatamente. Você vai adaptar para o seu pensamento. Está em grupo, mas cada um vai focando a mente naquilo que está incomodando, naquilo que está prejudicando, seja sensação física ou mental. Uhum. E da parte da TFT, a gente tem que ter aquela sequência certa, não dá para fazer o bloqueio, desbloqueio. Não, a TFT precisa de ser conduzida, são algoritmos precisos, são segredos de cópia. Ah, entendi. O TFT, eles são específicos.
A EFT, você vai batendo aleatório. Agora, quando é TFT, as rodadas, a não ser quando é feito o coringa, mas quando são os algoritmos específicos, para a raiva, é só no dedinho mínimo. Para o sentimento de culpa, é só o polegar. Então, para cada coisa tem uma sequência. Aí é como se fosse um alfabeto e você escrevesse uma palavra. Agora, no EFT, não. Aí você vai batendo pontos aleatórios e vai repetindo as rodadas até sentir alívio naquele sentimento. Tá, então quando eu ouço, coloco de novo uma gravação sua que você fez aqui, e aí eu vou fazer o desbloqueio lá. Se eu pensar em outra coisa, não vai funcionar na TFT, na parte da TFT. Eu teria que estar mentalizando o que você está realmente falando ali, né? Isso. Se eu estiver fazendo o algoritmo, aí funciona. Se for o algoritmo, se for o coringa. Entendi. Se for fazendo o coringa, porque geralmente aqui eu faço o coringa para todos. Aí sim, cada um pode focar, porque como está em grupo, eu uso o coringa, que ele é mais extenso, mas ele pega todas as rodadas, é posto em ordem. Entendi. Para todas as coisas é feito no coringa. Aí sim, aí cada um pode pensar no seu. Quando eu faço tratamento particular, aí eu já uso para aquele sentimento da pessoa aquela rodada específica. Aí o resultado é muito maior, é muito mais rápido. Porque imagina se você está com raiva, precisa bater só no dedinho. E se eu for tocar em todos os pontos, só o dedinho já resolveria. Se você está com vergonha de alguma coisa, algum acontecimento, também seria só tocar debaixo da boca. Então, por isso que quando é particular, geralmente o ganho é maior, porque você vai só naqueles pontos para desbloquear. E se a pessoa for travada demais para falar para você do particular, o que está travando? Na maioria das vezes, Rosângela, quando está no particular, eu ajudo a pessoa a ver o que ela está sentindo, e não pelo que ela está falando. Na conversa, eu vou mostrar para a pessoa qual que é a origem daquele sentimento dela. Então, não existe isso de estar muito travado, não conseguir falar. Porque com a minha experiência, por ela estar travado mesmo, eu já vou destravar ela, por ela não conseguir se abrir. Entendi. Valeu, muito obrigada. Obrigado você. Então, vocês viram a importância de cada um focar naquele sentimento que está travando a pessoa. Aqui em grupo, o importante é isso. Você pode fazer para aquele sentimento seu, enquanto os colegas estão fazendo cada um individual. Porque o tratamento, ele surte efeito naquela lembrança que você está focado. O que não pode acontecer é você querer pensar em tudo ao mesmo tempo. Quando eu estava com dor de barriga, quando eu estava com dor de dente, quando eu estava com dor de cabeça, quando eu estava com dor nas costas, eu estava com pedra no rim, e a pessoa querer aproveitar e pensar em tudo ao mesmo tempo. Aí, naturalmente, vai cravar e não vai limpar nada. Escolhe uma cena específica. Pensa naquela cena, mesmo se vier outros pensamentos enquanto você está fazendo, você volta para aquele pensamento inicial, até zerar aquele sentimento. Porque, às vezes, o pensamento ele baixa de intensidade e outro quer entrar no lugar. Aí, se você for passando de um para o outro, termina a rodada e você não limpou nenhum. Agora, quando você foca num específico e vai até zerar, provavelmente aqueles outros que estavam passando pela sua cabeça, eles limpam também, sem você estar focando neles. Então, o diferencial, a grande diferença na limpeza de uma pessoa para outra,
É a capacidade da pessoa de focar em apenas uma coisa por vez. Imagina que você vai limpar a tua casa e você quer jogar água em todos os cômodos de uma vez só. E vai chegar à tarde, você está cansada, você põe roupa para lavar, você tirou os móveis, você tirou roupa do guarda-roupa, você jogou água no chão, chega no final do dia, não fez foi nada. E quando pega uma coisa de cada vez, você vai conseguindo organizar. A nossa mente é a mesma coisa. Vamos fazer mais uma para rejeição, para esse sentimento de abandono, da pessoa achar que não é ninguém. A rejeição é uma das coisas que mais nos trava na nossa vida. Até mesmo no serviço secular. A pessoa está lá no emprego, ela está descontente e ela não consegue ir lá e conversar com o coordenador, com o encarregado, falar daquilo que está deixando ela insatisfeita, descontente. Aí ela passa a vida inteira com raiva, irritada, porque ela não conseguiu falar o que estava prejudicando. E muitas vezes uma remodelagem, uma troca de local, a pessoa vai render muito mais, as pessoas vão gostar dela e ela não vai ficar sobrecarregada. Quando você tem dificuldade de falar aquilo que te incomoda, você fica com raiva da pessoa, mesmo que você não briga, mas internamente você vai carregar aquele sentimento. Então, se algo não está te fazendo bem, conversa. Fala que você não gostou daquela atitude, que você não gostou daquela brincadeira. E quando você faz isso no começo, é muito mais fácil do que deixar para falar quando está com raiva. Porque a pessoa vai ficando contrariada um pouquinho, irritado, e vai aumentando esse sentimento, até criar um conflito dentro da família, ou no grupo de amigos, ou no ambiente de trabalho. E quando a pessoa já expõe o que está acontecendo de imediato, aquilo não machuca. Não machuca nem você e nem a outra pessoa que está causando o ressentimento. Vamos fazer uma rodada falando da rejeição. Lateral da mão. Mesmo que eu me sinta rejeitado e abandonado, desde que eu nasci, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu carregue a dor do abandono, desde que eu me entendo por gente, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que muitas vezes eu acho que o errado sou eu me aceito profundo e completamente. Não importa o que eu faça, parece que tudo dá errado para mim. A vida inteira foi dessa forma. Eu sempre me sentindo deixado de lado. Diversas vezes aconteceu a mesma coisa. E eu me senti abandonado por todos. E eu mesmo comecei a pensar, realmente o errado sou eu. Eu não mereço receber amor. Eu não sou ninguém. Quem sou eu para achar que alguém se importa comigo? Eu me sinto sozinho. A solidão toma conta da minha vida. A vida inteira eu tentei agradar todo mundo. Eu me sinto como uma criança abandonada e rejeitada pelos pais. Como se eu precisasse que eles me dessem amor.
Internamente, eu ainda sou uma criança carente. Pois eu ainda tenho as dores e o sentimento de uma criança. Eu me sinto fragilizado. Por qualquer coisa, eu perco o equilíbrio. Eu perco o autodomínio. Eu sinto uma raiva por dentro de mim muito grande. O abandono e a rejeição me deixam inseguro. E, naturalmente, os meus comportamentos são afetados por isso. Às vezes, parece que tem algo de errado comigo. Mais uma vez, observa como que está a sensação, o sentimento de vocês, as lembranças do passado, como que elas estão vindo, se elas aumentaram, se diminuíram, porque tem muitas pessoas que naturalmente aumentam esse sentimento. Às vezes, no começo da rodada, está dando 5, e chega no final, está em 10. Porque você foi limpando aqui as casquinhas e o sentimento vai aflorando. Isso também é natural de acontecer. Isso não quer dizer que não está dando efeito. Isso está mostrando que aquele sentimento que estava escondido, ele está vindo à tona. Porque às vezes tinha uma lembrança que a pessoa nem imaginava que tinha aquilo lá. Igual aconteceu a semana passada, e veio aquela lembrança, claro. Então, quando você limpa, às vezes o primeiro aspecto, a dor aumenta. Continua fazendo, que naturalmente essa dor vai passar até que ela some. Vamos fazer mais uma rodada sobre a rejeição e o abandono. Vamos fazer agora uma de forma positiva para ajudar a neutralizar esse sentimento. Mesmo que eu venha assim, me sentindo rejeitado e abandonado a vida inteira, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta que eu tenho uma criança birrenta dentro de mim, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. E eu escolho me amar e me aceitar. Mesmo que eu tenha me rejeitado a vida inteira, hoje eu escolho me perdoar por ter me causado tanto sofrimento. Topo da cabeça. Eu escolho me perdoar. Eu escolho dissolver a rejeição e o abandono. Eu sou muito mais do que a opinião das outras pessoas sobre mim. As pessoas não sabem o que aconteceram comigo. Ninguém sabe o tamanho da minha dor. Eu me perdoo por carregar tanta tristeza dentro de mim. Por ter acumulado tanta dor até hoje. Eu escolho dissolver todo o sentimento de que há algo de errado comigo. Que eu não sou ninguém. Que ninguém vai gostar mesmo de mim. Eu escolho reconhecer a minha perfeição. Mesmo vivendo na época da imperfeição. Mas eu sei que eu faço o melhor que eu posso. E isso é bom o suficiente para mim. E se eu errei, foi porque eu ainda não sabia como fazer certo. E eu escolho me perdoar por não ter tido esse conhecimento antes. Eu peço perdão a mim mesmo por ter me causado tanto sofrimento. Eu escolho perdoar também todas as pessoas que me abandonaram e me rejeitaram. Inclusive meu pai e minha mãe.
Eu os perdoo e os liberto. Muitas vezes, eu fui rejeitado desde que estava dentro da barriga da minha mãe. Seja pelas condições financeiras, seja pelas condições de saúde, seja física ou emocional. Eu escolho perdoar todas as pessoas que estão envolvidas ao meu redor. Eu reconheço que cada um tem as suas dores e seus sacrifícios. Eu escolho me acolher e me aceitar da forma que eu sou. Eu escolho aceitar as minhas dores e sofrimentos. E aprender a lição que a vida quer me ensinar. Eu escolho olhar com mais amor para mim mesmo. Eu escolho ser o meu melhor amigo. E de hoje em diante, eu escolho não me condenar mais. Novamente, olha para dentro de você, vê se surgiu alguma lembrança. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode abrir o microfone, levantar a mão e falar. A Nair pode falar. Esse negócio aí que você falou da pessoa estar sempre se culpando e sempre achando que a outra pessoa é melhor, né? Que você falou no começo, né? Que às vezes a gente acha isso, né? Se culpa. Essa última rodada aí foi muito interessante, porque ela me ajudou a ver que, embora a gente às vezes sinta, né? Esse tipo de coisa aí, né? Achar que o outro é melhor que a gente, mas essa última rodada me ajudou a ver que não é assim, né? Que a gente tem que ver que realmente nós temos que nos amar, né? Do jeito que nós somos. Certo. Obrigado, Nair. A Maria Cleia. Quando a gente começa a acessar essas memórias, a gente jamais imagina que os nossos pais têm responsabilidade nos nossos sofrimentos. Mas, por incrível que pareça, né, eles têm responsabilidade, né? Acabaram nos rejeitando. A gente sabe que não é porque eles quiseram, né? E quando você falou aí, eu perdoo meus pais, né? Aí me veio à mente, né? Os meus irmãos só me tratavam com violência porque os meus pais permitiam, né? Ou seja, era uma espécie de rejeição, de abandono, né? Inconsciente que eles faziam isso, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso com carinho, né? Aceitação e perdoar, né? Para que a coisa possa fluir. Obrigado. Quando nós olhamos com reconhecimento, naturalmente, nós vamos crescendo. Aquela criança, ela começa a amadurecer. A Rosângela. Então, eu ouvi no comentário da Clélia, que falou por último agora, né? Geralmente, todos os problemas da gente vêm dos pais, né? Só que a gente passa a maior parte da vida culpando os pais. Eles teve sim uma parcela de culpa, mas a gente é que sentiu assim, né? Então, eu passei muitos anos assim com raiva, magoada, né? Vitimizada com a minha mãe. Mas aí chegou num ponto que eu pensei assim, se eu tivesse no lugar dela, será que eu também não teria feito igual a ela? Ela não tinha as ferramentas, agora, muito recentemente, com a TFT, com a ajuda do PEGAL, né, de outros cursos que a gente fez,
é que a gente foi ter essa noção, né, de que a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode sair desse papel de vítima, né? Então, assim, eu ouvi esses tempos atrás da TV uma coisa que eu nunca tinha ouvido, porque todos os psicólogos põem na cabeça das crianças que os pais são culpados. Ah, foi seu pai, né? Então, eu ouvi uma psicóloga falando isso, ela falando, não, os seus pais agiram assim, talvez porque eles não tinham condições de agir diferente, não foram ensinados, não tinham ferramentas para agir diferente, né? E eu achei muito interessante, porque quando eu passei a perdoar, né? Parece assim difícil falar quando o Kardec fala, perdoa meus pais, perdoa minha mãe. Aí você fala, mas puxa, perdoar eles, né? Não, mas isso aí é melhor para a gente mesmo, né? Porque quando você perdoa, você tira aquele peso, aquele peso grande, né? Eu estava até pensando esses dias para trás, eu sempre ficava pensando, né, como que Jeová fez Jó ainda ter que perdoar aqueles três lá que criticaram, que não ajudaram, né? Aí agora, recente, bateu na minha cabeça que Jeová fez aquilo por Jó, né? Porque Jeová poderia ter dado tudo de novo para Jó, mas se Jó ficasse aquela mágoa dentro dele, que ele tinha motivos para ficar, ele ia ficar com esse peso, ele não ia nem aproveitar as bênçãos dele, né? Ô, Então, ô, Rosângela, hum, eu também, quando eu aprendi, estudei que a culpa vinha dos pais, mas não é não. A culpa de eu sofrer vem de mim mesmo. ai, que alívio. Isso foi dado por Jeová através do livre-arbítrio, direito de escolha. Se não era mentira. Eu escolho ficar remoendo o que me aconteceu, ou eu escolho perdoar e seguir a minha vida. Não é o que o outro me faz que me define. O que me define é o que eu faço com o que o outro me faz. Quando eu começo a tomar consciência disso, eu começo a assumir as rédeas da minha vida. Porque se fosse culpa dos meus pais, a FT não ia adiantar nada, porque eu não estou mudando meus pais. É igual tratando uma cliente no particular, ela voltou falando que a família inteira mudou. Mas, na verdade, quem tratou foi ela, a única que mudou foi ela. Mas, naturalmente, quando a pessoa muda, ela vai atrair para ela aquelas mudanças na outra pessoa. Porque não importa o que aconteceu na minha gestação, no meu nascimento, como que eu fui criado. O que importa é o que eu fiz com aquilo. Mar calmo não faz bons marinheiros. A pessoa ela se torna forte através das adversidades. Depois que ela supera as adversidades, ela olha para o passado dela com alegria por ter tido aquelas provações. Porque é justamente essas provações é que vai fortalecer a pessoa. Aquilo que antes da pessoa limpar a mágoa, limpar a tristeza, tirar a raiva, era um empecilho, agora aquilo começa a ser um forte ajudador. Então, a culpa não foi dos pais, não foi dos avós, dos bisavós. A culpa é do que eu fiz com o que eles me fizeram. Isso é um alívio, Kedel, porque alguns psicólogos jogam a culpa toda na gente, né? Nas mães. E às vezes isso vai para a cabeça dos filhos, né? Eu sou assim porque você me trata assim, porque você não fez isso. E eu ficava com um peso muito grande também, né? Carregava um peso muito imenso, porque eu também achei que eu fiz o melhor, né? Quando eu comecei na terapia, eu também aprendi sobre isso. Mas, na verdade, é o que eu fiz com isso que faz a diferença. Eles fizeram o melhor deles e eu estou fazendo o melhor ou o pior? Porque se você olhar para sua mãe, você vai ver defeitos, se as suas filhas olhar para você, vai ver defeito, e se elas, quando tiver filhos, os filhos também vai ver a mesma coisa. Agora, o que eu vou fazer com isso é que vai fazer diferença.
Obrigado, Rosângela. Obrigada. A Sônia. Então, é interessante, né? Essa forma que você falou com os pais. Que eu cuidei da minha mãe, do meu pai, então, muitas vezes, eles, na idade dele, falam assim, se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa. Então, quer dizer, nós, às vezes, culpa os pais, só que eles mesmos não lembram. Então, a pessoa que continua remoendo os problemas. Então, a gente fica com aquele sentimento dentro da gente, só que muitas vezes a gente não se abre para os pais. Pai, você me magoou, mãe, você me magoou, você fez isso comigo, por quê? Os filhos antes, eles têm muito medo de chegar nos pais, né, e perguntar por que fez isso. Então, muitas vezes é por isso que nós ficamos doentes, por remoer tantos problemas. Aí, isso daí que você falou, Cardial, ajuda muita gente, né? Então, quando a gente limpa tudo isso de dentro da gente, a gente sente melhor. Hoje, os pais conseguem ter um bom diálogo com os filhos, né? No meu caso, com meus filhos, mesmo que eu veja que eles têm alguma coisa, eu chego junto e pergunto. O que está acontecendo? Por que você fez isso? Você quer que eu fiz alguma coisa? Então, isso é muito bom, porque quando tem esse diálogo, ajuda muito a gente, né? Porque na minha infância eu não tive esse diálogo, né? Então, ficava mais difícil, que eu guardei muita mágoa. Só que hoje eu vejo que não é assim. O nosso poder de transformar a nossa vida, ele é tão grande que naquela passagem daquela mulher que já padecia de um fluxo de sangue por vários anos, e já tinha gastado todo o dinheiro dela em tratamentos e nada tinha dado resultado, quando ela tocou na aba da roupa de Jesus, e Jesus perguntou quem tinha tocado, ela foi, se agachou e pediu perdão para ele que ela tinha tocado. O que Jesus falou para ela? Filha, a tua fé te curou. Ou seja, o poder estava dentro dela. O meu poder está onde? Será que eu estou dando o meu poder para as outras pessoas? E o pior, poder para me machucar. Poder para me magoar, para me ofender. Será que eu estou pegando esse direito que eu tenho do livre-arbítrio, que é o direito de escolher, estou escolhendo dar o poder para o meu próximo me machucar? E depois eu ainda reclamo que ele me machucou? Se eu mesmo atribuir para ele isso? Se eu mesmo achei que ele foi culpado, que o outro foi culpado? E uma comparação muito simples que nós podemos entender o poder disso é aquela pessoa que tem medo de cachorro. O cachorro passa numa multidão e vai lá morder naquela pessoa que tem medo. A culpa é do cachorro que é bravo? Por que não mordeu nos outros, então? Por que foi latir, foi atacar justamente aquela pessoa? Isso acontece muitas vezes, roubo, assassinatos, passa perto de uma multidão e vai e escolhe uma vítima no meio. Aquela vítima se demonstrou mais fraca, que já demonstrou com medo. Então é muito importante nós ir limpando essas negatividades para que nós assumimos o controle. E até mesmo o controle físico, igual a Marlene mesmo mencionou no início, que ela sentiu o corpo dela desequilibrado, sem coordenação, de tão forte que é o sentimento e o poder que nós damos para as outras pessoas. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? E, ao mesmo tempo, obrigado a todos por estarem aqui junto conosco. Então, eu agradeço a atenção de vocês todos. Muito obrigado por mais esse encontro maravilhoso, onde nos fortalece e junto nós vamos limpando as negatividades e as tristezas. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite.